Então, pessoal, primeiramente, bom dia. Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de irrigação. Então, no primeiro encontro, a gente terminou a videoaula 1, né, falando aí, né, de disponibilidade de água, né, para fins de irrigação. E falamos também, né, da legislação, né, de recursos hídricos, né, da Lei 9.433/97. Então, alguns instrumentos aí dessa lei, né, que regulamenta, né, o uso das águas no Brasil. Então, a gente tem instrumentos importantes, né, como a outorga, a cobrança pelo uso da água. E nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre hidrometria, que é o quê? Uma técnica de medição de vazão. Então, a gente vai estar falando do método flutuador, né, que é um dos métodos de medir vazão. Claro que existem outros métodos, por exemplo, método molinete, existem outros métodos, método volumétrico, calhas, vertedores. Então, são várias metodologias aí de medir vazão, tá? Aí a gente vai trabalhar alguns conceitos, tá, fundamentais aí para a disciplina de irrigação. Então, por exemplo, a parte aí de unidades de medida, né? Talvez alguns de vocês possam ter dificuldades aí, né? Talvez já tenha algum tempo aí, né, que não trabalha aí, né, a parte de irrigação. Então, a gente vai estar trabalhando aí vazão, lâmina, intensidade de precipitação, volume, as unidades de pressão manométrica, que aí para a gente fazer o manejo da irrigação, né, a gente precisa fazer monitoramento de pressão, né, nas linhas de irrigação, seja após a motobomba ou no início das linhas laterais, tá? Para ter um controle preciso aí, né, tanto da vazão, né, quanto da pressão manométrica. E assim, né, aplicar lá, né, um tempo de irrigação, né, adequado, compatível, né, com a lâmina de água a ser aplicada. Então, pessoal, seguindo aí esse roteiro, aí tem alguns vídeos também que eu sugiro vocês assistir. Então, por exemplo, esse vídeo aí que fala do Atlas Irrigação, né, que é sobre a apresentação, né, de dados de área irrigada, de principais sistemas utilizados, tá? Seja aspersão, aí apresenta também dados de pivô central, de irrigação por inundação, né, que é mais no sul do Brasil. Aí tem o vídeo 2, que é referente ao plano de recursos hídricos. Então, tudo que a gente falou, né, na videoaula 1, é a classificação das águas em classes de uso. Então, são vídeos curtos, tá? Esses 3 vídeos que estão aí. Aí nós temos o vídeo 3, que é referente ao outorga de direito de uso de recursos hídricos, e o vídeo 4 e o vídeo 5. Então, o vídeo 4 é referente ao método flutuador, né, que é uma das metodologias de medir vazão, e o vídeo 5, lâmina de água. Então, aí, explicando aí alguns conceitos básicos aí, tá? Para a gente trabalhar aí nas próximas aulas. Então, aí eu vou dar uma passada por esse arquivo, encontro um texto, tá? No arquivo de slides, então, a parte de hidrometria. Então, o que que vem a ser a hidrometria? Então, eu coloquei o conceito aqui, né? O conceito aí no arquivo PDF. Então, seria o que? A técnica de medição de vazão, ou mesmo medição de nível de água em reservatórios. Então, aí a gente tem vários parâmetros, né, hidrométricos que a gente pode estar medindo. Então, a gente pode estar medindo a vazão, pode estar medindo o volume, ou fazer uma estimativa de volume, né, de água de um reservatório, ou mesmo a gente pode fazer medição, né, de índice pluviométrico, né, de intensidade de precipitação, de lâmina, de chuva, né, ocorrida, né, numa determinada área. Então, para isso, a gente estaria utilizando o pluviômetro, tá? E aí a gente vai ter outros parâmetros, além da vazão, e desses índices aí, né, que a gente falou de volume, falou de precipitação pluvial. Então aí a gente vai estar falando na sequência, né, além de vazão, a gente vai estar falando de volume, tá? Intensidade de precipitação, pressão, no caso a pressão manométrica, como que converte, né, as unidades de pressão. Então, são alguns parâmetros importantes aí, né, no manejo da irrigação. Então, voltando aí, né, à parte inicial aí, né, falando de hidrometria, então, aquilo que eu comentei. Então, a gente tem vários métodos de medir vazão, alguns mais precisos, outros não. Então, por exemplo, a gente tem lá o método flutuador, utilizado aí para pequenos cursos d'água, né, ou mesmo pode ser utilizado para canais. Existem as calhas, né, que é outro método também de medir vazão. O método volumétrico, onde a gente coleta, né, um volume de água e
cronometra, utiliza um cronômetro, né, para obter o tempo, e aí divide o volume pelo tempo, né, para obter a vazão. Os vertedouros, os molinetes. Então, o molinete ele é um equipamento mais para medição, né, de vazão em grandes mananciais, né, no caso de rios. Então, ele é um equipamento que tem uma hélice e um conta-giros, onde a gente faz a medição, né, da velocidade da correnteza, tá? E aí faz essa medição, né, em vários pontos, né, da seção da caia, né, do rio. Então, para a gente não demandar muito tempo aí nessa parte aí de metodologias, né, de medição de vazão, então a gente vai ver um dos principais métodos, né, que é o método flutuador, tá? Então, o método flutuador, então eu coloquei no arquivo de slide. Então, a gente determina o quê? Determina a velocidade do escoamento e mede também a área da seção do curso d'água. Então, a gente tem que escolher um trecho retilíneo, tá, do curso d'água para fazer essa medição. Então, um trecho onde que a velocidade de escoamento seja uniforme, um trecho, né, o mais retilíneo possível. Então, a gente tem que fazer repetições também, né, da medição de vazão. E essa medição de vazão, né, para fins de outorga, geralmente ela é feita no período seco. Geralmente nos meses de agosto, setembro, né, para obter aquela vazão Q95, que seria a vazão mínima do manancial, né, em 95% do tempo. Então, a gente teria ali naqueles dias mais secos, né, o período mais seco do ano, então compreendendo ali 5%, né, dos dias do ano. Então, como flutuador, então tem que tomar o cuidado também, né, de não utilizar um objeto muito leve, que talvez possa ser deslocado pelo vento. No caso do isopor, né, não é recomendável. Então, poderia ser utilizada uma garrafa PET parcialmente cheia de água, de forma que ela flutua na água e que não seja influenciada, né, pela velocidade do vento. Então, aí a gente faz o quê? A gente faz a medição de um trecho retilíneo com uma trena e faz medições, né, cronometra o tempo, aí, né, para esse flutuador percorrer a distância. Aí faz as repetições, né, e determina a velocidade média, né, do escoamento. Para medir a área da seção, então mede a largura do curso d'água. Aí essa largura também poderia ser obtida uma média, tá, de largura no trecho. Talvez escolha lá um trecho de 10 metros, né, para colocar o flutuador. Então, a gente pode fazer medição de largura, talvez umas 3 medições, né, para ter uma média. Aí, né, uma largura média. Aí a gente estaria fazendo a medição de profundidade também, né, em vários pontos, aí, né, ao longo da largura. Então, se a gente tiver lá, por exemplo, 3 metros de largura, então a gente poderia fazer o quê? Poderia fazer várias medidas, né? Se fizer 6 medições, né, poderia fazer essas medições a cada 50 centímetros. E aí tem uma média aí, né, da profundidade. Então, nós teríamos N profundidades, e esse P com essa barra seria a profundidade média, tá? Em metros. Então, soma todas as profundidades, divide por N para obter a profundidade média. E aí, da multiplicação, então esse parâmetro aqui será obtido em metros. Então, da multiplicação da profundidade média em metros e da largura, então a gente vai obter a área da seção do curso d'água em metros quadrados, tá? Então, a gente estaria obtendo a área ali, né, da seção do curso d'água. E aí, quando a gente tiver essa área e multiplicar pela velocidade do escoamento, então a velocidade do escoamento vai estar em metros por segundo, aí a gente vai obter o quê? A gente vai obter a vazão, tá? Alguns autores recomendam adotar, né, um coeficiente de correção, tá? Devido à maior velocidade da água, né, na superfície. Então, a gente sabe que no fundo essa velocidade ela tende a zero, né, devido ao atrito, tá? Então, aí nós teríamos coeficientes variando de 0,8 para cursos d'água, né, com fundo pedregoso, a 0,9, né, para cursos d'água, né, com fundo barrento, que aí, no caso, teria menor influência, né, do atrito, tá? Aí eu coloquei aqui seria o cálculo da velocidade, né? Então divide distância pelo tempo, aí pode obter lá um tempo médio. Então vai obter essa velocidade em metros por segundo.
E aí, no cálculo da vazão, então a equação da vazão, né, acho que eu não coloquei ela aqui, então a vazão seria o quê? Então a vazão, ela está aqui, né, com o coeficiente de correção. Então, quando a gente multiplica essa área vezes velocidade, então sendo a área em metros quadrados e a velocidade em metros por segundo, a gente vai obter essa vazão em metro cúbico por segundo. Então, seria a multiplicação, né, desse parâmetro com esse parâmetro. Metro vezes metro quadrado, metro cúbico. Então, fica metro cúbico por segundo. Aí, se a gente quer converter para litro, né, basta multiplicar por 1000, né, para obter aí a vazão em litros por segundo. Tá ok? Aí, se caso o pessoal tiver alguma dúvida aí, tá? Aí vocês ficam à vontade aí para perguntar. Aqui nós temos um exercício, mas tem uma situação exemplo aqui no arquivo de slide, aqui falando de vazão, né, tal, aqui as unidades de medida. Então, como determinar a vazão? Então, aquilo que a gente falou, né, de escolher o trecho retilíneo, tal, fazer a medição da largura em pelo menos 3 pontos, determinar a largura média. Então, a gente teria essa representação aqui, né? Então, eu teria a largura, a distância que o flutuador vai percorrer, então, medida com a trena. O cuidado de evitar objetos flutuantes, né, muito leves. Cronometrar o tempo. Aqui pode fazer repetições, né, desse tempo para obter uma melhor precisão. Porque talvez coloca lá o flutuador e talvez esse flutuador, na primeira medição cronometragem de tempo, talvez esse flutuador ele pode deslocar um pouco, direcionando para o barranco, né? Então, não seria uma medição tão precisa. Então, o ideal, né, é que o flutuador percorra essa distância, né, em linha reta, de forma mais retilínea possível. E aí, fazendo repetições, né, a gente vai ter uma melhor precisão aí, né, da velocidade de escoamento. Então, aqui são as etapas lá, né, que a gente colocou. Aqui é um exemplo. Então, esse exemplo aqui, né, eu copiei ele aqui para a gente escrever aqui, ó. Então, um flutuador levou 20 segundos para percorrer um trecho de 15 metros. Então, com esse dado aqui, né, a gente vai obter o quê? A gente vai obter uma velocidade, tá? Então, vai obter uma velocidade aí, né, do escoamento. Então, a velocidade vai ser o quê? Então, a velocidade vai ser 15 dividido por 20. 15 dividido por 20. Então, essa velocidade vai dar 0,75 metros por segundo. Então, se fizer lá na calculadora, né, vocês vão obter essa velocidade. Aí nós temos as profundidades médias. Então, para mim obter a vazão em metro cúbico, aqui está pedindo em litro, mas a gente pode obter ela em metro cúbico e depois converter, né? Pode obter em metro cúbico por segundo e depois converter para litro por segundo. Então, a profundidade média, então, vai ser a soma. Então, colocando esses valores em metros, então a gente vai ter 0,6 mais 0,85. Eu vou colocar aqui uma reticência. Então, teria que somar os 5 valores. Então, o último valor, então a gente teria o 30 centímetros. Então, a gente vai ter 0,3. E aí, né, vai dividir por 5. Então, são 5 profundidades. Então, a profundidade média vai ser igual. Fazendo essa conta na calculadora, então vamos ver quanto que vai dar, né? Então, a gente vai ter a soma, né, de 0,6, 0,85, depois tem ali o 90 centímetros, né, 0,9, 0,55 e o último valor de profundidade, 30 centímetros, então mais 0,3. Então, somando as profundidades dá 3,2 dividido por 5. Então, a gente tem a profundidade média. Então, a profundidade média deu o valor 0,64. Então, 0,64 metros. Então, quanto que daria a nossa vazão? Então, a vazão, como a gente tem área vezes velocidade,
Aí a gente precisa obter a área, né? Falou da largura. Então, a largura média é 1,25. Então, vamos fazer aqui a área. Então, a área vai ser a profundidade média, né? Vezes 1,25. Então, 0,64 vezes 1,25. Então, pegando aquele valor, né? Que estava na calculadora, vezes 1,25. Então, a gente vai ter a área da seção. Então, a área da seção vai dar 0,8 metros quadrados. Aí, calculando a vazão, então a vazão vai ser o quê? 0,8 vezes a velocidade que a gente obteve, né? Que é o 0,75. Vezes 0,75. Então, vazão vai ser igual... Então, agora é só multiplicar, né? Então, vezes 0,75 da velocidade. Então, a gente vai ter essa vazão em que unidade de medida? A gente vai ter ela em metros cúbicos por segundo. Então, deu 0,6 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a vazão. Que em litros por segundo, passando de metro cúbico para litro, multiplica por 1000. Então, ou 600 litros por segundo. Então, seria essa a resposta, né? 600 litros por segundo aí a vazão, né, desse curso d'água, tá? Ficou claro aí, pessoal? Tranquilo, né? Então, pessoal, voltando aqui no arquivo, então nesse arquivo de slide aqui, né, tem um exercício, mas depois a gente resolve ele. Aqui seria o exemplo, né, o que a gente calculou velocidade, né, distância 15 metros. Eu não sei se tem alguma coisa aqui, né, que está diferente, algum parâmetro. Então, a gente tem, só conferindo aqui, então a gente tem ali a largura. Essa largura aqui está diferente, né? Mas depois a gente resolve, tá, esse exercício. Então, seria esse exercício de baixo aqui, né, que certamente vai dar outra vazão, tá? E aí tem uma largura média de 1,20 metros. E aqui perguntando qual seria a vazão máxima outorgável. Então, voltando aqui, né? Então, aquele exercício que está lá, né, para a gente resolver. Então, é esse mesmo exercício. O que seria a vazão máxima outorgável? Então, a vazão máxima outorgável de um manancial é o quê? Aqui no estado de Goiás, então, está falando aqui, né, que é em Goiás, a gente tem o quê? 50% da vazão Q95. Então, essa medição ela ocorreu no período mais seco do ano. Então, aí a gente poderia fazer o cálculo novamente aqui da vazão. E aí a gente dá essa vazão no período mais seco do ano, né? A gente teria a vazão Q95, né? A vazão Q95. E aí o que pode ser outorgável, a vazão máxima outorgável, né? Que pode ser utilizada, né? Aí pelos usuários da bacia hidrográfica. Então seria 50% da vazão Q95. Então, vamos fazer a vazão, né, para esse período mais seco do ano, e aí depois a gente vê quanto que vai resultar aí, né, a nossa vazão máxima outorgável. Então, eu teria que fazer o mesmo procedimento. A velocidade média aqui vai dar a mesma, então a gente vai ter uma velocidade média de 15 dividido por 20, que vai dar os mesmos 0,75, né? 0,75 metros por segundo. Aí a gente faz as profundidades média, a profundidade média, aliás, né? Aí a gente tem que fazer a soma aqui desses valores. Então, vamos fazer aqui de uma forma mais direta. A profundidade média, então vai somar, né, 0,30, 0,45. Então, vai ter ali 8 profundidades, eu vou colocar reticência. Então, a oitava profundidade vai ser o quê? Vai ser 0,20, né, ou 0,2. E nesse exemplo aqui, né, nesse exercício, vai dividir por 8. Então, fazendo o cálculo, então vamos ver quanto vai dar a profundidade média. Então, vamos somar.
Então, 0,3, 0,45, 0,62, 0,65, 0,6, 0,56, 0,44 e 0,20. Igual, então deu 3,82 dividido por 8. Então está dando 0,4775. Então o valor, vamos colocar todos os algarismos, né? Melhorar aí a exatidão do cálculo. Então, então em torno de 47 centímetros, né, o valor da profundidade média. Aí, fazendo o cálculo da área, então a gente vai ter a área da seção, que vai ser o quê? A largura vezes a profundidade média. Então, essa área então, vai ser 1,20, 1,2, né, da largura, vezes 0,4775. Então, área vai ser igual, vamos ver quanto que vai dar esse cálculo. Então, vezes 1,2 da largura. Então, vamos obter a área, né? Igual. Então, 0,573. Então, 0,573 metros quadrados. Então, essa é a nossa área. Quanto que vai dar a vazão? Então, a vazão, vamos dizer que é a vazão do período seco, vou chamar aqui de Q95, tá? Então, vai ser área vezes velocidade. Então, a vazão vai ser 0,573 vezes 0,75. Então, vamos obter essa vazão em metro cúbico por segundo. Então, fazendo aí o cálculo. Então, vezes a velocidade, 0,75. Tomar cuidado aí na hora de digitar, né? Talvez fica faltando algum algarismo e o cálculo fica incorreto. Então, deu 0,429, colocando ali todas as casas decimais, né? 75 metros cúbicos por segundo. Isso em litros por segundo, aqui está falando em metro cúbico por hora, né? Se eu fosse converter para metro cúbico por hora, eu teria que multiplicar isso aqui por 3.600. Então, multiplico 3.600. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, aí eu vou obter a vazão em metro cúbico por hora. Então, em metro cúbico por hora vai dar, aqui, né, vezes 3.600, 1.547,1. Aliás, teria que, na verdade, eu estou dividindo, não, estou multiplicando, né? Não, tá certo, é 1.547,1 metro cúbico por hora. Qual seria a vazão máxima outorgável? 50% dessa vazão. Então, a vazão outorgável, máxima outorgável, né? Então, seria... Então, vou pegar 0,5 vezes esse valor. Então, 0,5, 50%, né? Vezes 1.547,1. Então, vazão outorgável vai ser igual, então vai ser a metade, né, dessa vazão que a gente obteve. Então, vezes 0,5. Então, deu 773,55 metros cúbicos por hora.
Então, vamos só conferir ali, né, ver se é isso mesmo. Então, acho que eu coloquei resposta, né, dos exercícios. Acho que no final, né, a gente colocou as respostas. Ah, não, aqui está o gabarito, mas das questões aqui, né. Deixa eu só voltar aqui. Não sei se eu coloquei a resposta aqui em algum lugar. Mas é isso aí, tá, pessoal? Aí a resolução do exercício. Talvez é bom dar uma conferida com a calculadora depois, né? Talvez para não ver se ficou nada digitado de forma incorreta. Então, 773,55 metros cúbicos por hora. Aí, se fosse em litro por segundo, aqui daria 429, né? E aí a metade de 429 daria o quê? Daria 214, próximo de 215, né? Litros por segundo, né? De vazão outorgável. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso arquivo. Então, resolvemos esse exercício. Então, unidades de medida utilizadas em irrigação. Então, a gente falou aí de vazão. Então, a gente trabalha muito com unidade de volume. Talvez a gente fale de volume de reservatório, né? Volume de água aplicado em uma área. E quando a gente fala de lâmina, como que a gente obtém o volume de água? Então, a gente multiplica a área irrigada pela lâmina, né? Ou pela irrigação total necessária. Aí, geralmente, essa lâmina ela vai ser dada em milímetro. E quando a gente vai obter volume, uma lâmina de 1 milímetro equivale a 1 litro por metro quadrado, tá? Então, aqui tem um exemplo, né, de um reservatório. Então, como unidades de volume, a gente poderia... Então, a gente trabalha muito com metro cúbico e com a unidade litro. Então, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E quando a gente trabalha com unidades menores, 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, quando a gente tem um reservatório e vai calcular volume, então a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar as dimensões desse reservatório para obter, né, o volume total. Então, no caso desse reservatório, eu vou ter o quê? Eu vou ter quanto de volume? Eu vou ter uma área da base, né, 2 vezes 3, eu vou ter 6 metros quadrados de área da base. Então, vezes a altura de 1,5. Então, eu vou ter um volume total, né, estando o reservatório cheio, de 9 metros cúbicos, ou 9.000 litros, né, fazendo a conversão para litros. Aí tem uma pergunta aqui, ó, qual o volume da caixa em litros? Então, o volume em litros seria 9.000 litros. Sabendo que uma torneira apresenta vazão de 20 litros por minuto, qual o tempo em horas para que essa torneira encha o reservatório? Aí, o que eu teria que fazer? Então, passa esse volume de metro cúbico para litro, né, multiplicando por 1.000. Aí a gente tem que trabalhar, tomar cuidado, né, com as unidades de medida. Só corrigir aqui, né? Então, vezes 1.000, então 9.000 litros. Então, eu vou dividir litro por litro, né? Então, eu vou ter 20 litros por minuto, que aí eu vou ter o tempo total em minuto. Então, 9.000 litros dividido por 20 litros por minuto, então eu vou ter o total de minutos, né, para encher o reservatório. Então, vou ter 450 minutos. Como pediu esse tempo em horas, eu divido por 60. Então, 1 hora 60 minutos. Então, vou ter 7,5 horas, 7 horas e meia, né, para que essa torneira encha o reservatório. Então, é a resposta, né, que está aqui no exemplo. Aí já falamos de vazão. Então, nós temos várias unidades de medida de vazão. Depois a gente vai estar vendo aí a conversão de unidades. Então, por exemplo, a gente tem unidades muito grandes, né, como, por exemplo, o metro cúbico por segundo, que é muito utilizada quando a gente vai expressar, né, vazão de rios. A unidade litro por hora. Então, a unidade litro por hora ela é muito utilizada, por exemplo, para vazão de poços artesianos. Talvez a gente fale, né, um poço artesiano de 1.500 litros por hora. Então, a gente utiliza muito essa unidade de medida. Vazão de aspersores, né, os catálogos de fabricantes, geralmente traz a vazão em metro cúbico por hora, tá? A gente vê lá aspersores, né, de 2 metros cúbicos por hora, 1,8 metro cúbico por hora, 3,5 metro cúbico por hora.
que seria o quê? 3,5 metros cúbicos por hora, seria o quê? 3.500 litros por hora. Aí a gente tem unidades menores, né? Tipo litro por minuto. Quando a gente fala de vazão de uma torneira, né? Talvez a torneira lá enche um balde em 1 minuto, vamos supor. Então, aí a gente vai ter talvez um balde de 8 litros em 1 minuto. A gente teria uma vazão, né, de 8 litros por minuto. Vazão de motobomba, aí a gente tem outras unidades de medida, né? Por exemplo, litro por segundo. A gente tem a vazão metro cúbico por hora também, né? Alguns catálogos trazem essa vazão metro cúbico por hora. Então, são unidades aí, né, que a gente utiliza muito no dia a dia, tá? Da irrigação. Talvez quando a gente vai determinar lá a perda de carga numa linha lateral, né? Aí a gente vai usar lá a equação, por exemplo, a equação de Hazen-Williams. Aí a gente utiliza a unidade do sistema internacional. A unidade do sistema internacional para medir vazão é o metro cúbico por segundo, tá? Então, unidade aí do sistema internacional. Intensidade de precipitação, outra grandeza. O que é a intensidade de precipitação? Então, seria a lâmina de água aplicada, né, por unidade de tempo. Então, aí a gente teria a lâmina em milímetro, aí essa unidade de tempo geralmente em horas, então teria milímetro por hora, tá? E a gente pode obter essa intensidade de precipitação dividindo também a vazão pela área molhada. Então, se a gente divide a vazão em litros, litros por hora, e a área molhada em metro quadrado, a gente vai obter a unidade de medida, né? Milímetros por hora. Então, seria da seguinte forma. Então, essa equação aí, né, que eu coloquei, ela está descrita dessa forma, né? Precipitação. Deixa eu só aumentar aqui a espessura do traço. Precipitação. Então, vazão sobre área. Então, a nossa unidade de vazão, então, talvez a gente tenha lá, né, a vazão em litros por hora. E a área em metro quadrado, que pode ser a área também, né, do espaçamento entre aspersor. Talvez a gente tenha lá um aspersor com uma vazão de 3.600 litros por hora. Então, 3.600 litros por hora. E esse aspersor está instalado num espaçamento 6 por 6. 6 por 6 metros. Então, esse espaçamento ele vai resultar uma área. Então, se a gente for determinar a precipitação, então esse espaçamento ele vai resultar uma área de 36 metros quadrados por aspersor. E aí, se a gente divide, então, se a gente divide esses valores, então aí a gente teria, né, a intensidade de precipitação, tá? Então, a gente estaria fazendo a divisão aí, né, de vazão por unidade de área. Talvez aqui poderia ser ter um espaçamento maior, né? Aqui eu coloquei uma vazão, né, de um aspersor, né, um valor alto de vazão. Talvez essa vazão ela poderia ser uma vazão menor, porque aqui é uma vazão, né, de um aspersor de grandes dimensões, né? Vamos dizer assim. Talvez um aspersor nesse espaçamento aqui, né, que seria um aspersor mais pequeno, seria um aspersor de vazão. Então, isso aqui resultaria em uma área. Talvez a gente poderia ter um aspersor de 0,6 metro cúbico por hora, né, que seria o quê? 600 litros por hora. Aí, se a gente divide essa vazão, então a gente teria uma intensidade de precipitação de... Então, fazendo aqui o cálculo, então a gente pegaria, né, os 600 litros por hora dividido por 36. Aí, fazendo esse cálculo, então 600 dividido por 36. Então, teria uma intensidade de 16,66, aproximadamente 16,67 milímetros por hora. Aí, se a gente quer aplicar uma lâmina lá de 30 milímetros, vai gastar quase que um tempo, né, de 2 horas. Se fosse 32 milímetros, seria quase que o tempo de 2 horas.
Então, quando a gente divide essas duas unidades de medida aqui, ó, então tem o litro, né, da unidade de vazão e o metro quadrado da unidade de ar, então litro por metro quadrado é a mesma coisa que milímetro, tá? Aí é bom a gente familiarizar, né, com essa unidade de medida que a gente vai estar utilizando muito. Aí, né, a unidade milímetro por hora, né, como unidade, né, de intensidade de precipitação, tá? Então, aí a gente pode fazer essa divisão de unidades. Que é o que a gente colocou aqui, né? Quando a gente fala que choveu uma chuva de 8 milímetros, isso quer dizer o quê? Quer dizer que choveu 8 litros, né, por metro quadrado. E para vocês compreenderem melhor nesse conceito de lâmina, eu sugiro vocês assistirem esse vídeo, tá? Que é o mesmo vídeo que está disponível lá no Moodle. Esse vídeo aqui, tá? Lâmina de água. Então, aí vocês vão entender melhor aí, né, os conceitos. Então, além dessas três grandezas que a gente colocou, então a gente tem aqui a grandeza pressão, que aí a gente vai estar falando da pressão manométrica. Então, o que é a pressão manométrica? Então, a pressão é o que é a força por unidade de área. Quando a gente tem uma linha de irrigação, então, num sistema pressurizado, então a gente vai ter uma motobomba que vai fornecer a pressão necessária, né, para o giro do aspersor. Então, aí a gente teria como monitorar essa pressão, né, por meio de manômetros. Aí a gente pode ter manômetros analógicos, né, tipo os manômetros metálicos analógicos. Talvez eles vão ter uma menor precisão, né, do que um manômetro digital. Os manômetros digitais, eles são mais utilizados para fins de pesquisa, tá? Talvez ensaio, né, com aspersores, né, em condições de laboratório. Então, aí a gente utilizaria esse manômetro digital, né, que ele é um manômetro mais preciso. Mas na irrigação, né, quando a gente instala um sistema de irrigação no campo, então geralmente utiliza esse tipo de manômetro, tá? Então é um manômetro aí, né, para fazer lá o monitoramento de pressão, né, por exemplo, no início de linhas laterais, né, logo na saída da motobomba, para ver questão de perda de carga no filtro. Aí coloca um manômetro antes do filtro e outro manômetro após o sistema de filtragem. E aí, quanto aos manômetros, a gente tem diferentes modelos, né, de manômetros no mercado. Então, manômetros com diferentes unidades de medida. Então, por exemplo, esse aqui é um manômetro com a unidade kgf por centímetro quadrado. Esse outro manômetro aqui, ele tem duas escalas. Não está tão visível, mas ele tem uma escala em PSI, que é a mesma libra-força por polegada quadrada. E uma outra escala, que é essa escala que está na cor preta, que está em bar. Então, a unidade bar, ela tem a mesma equivalência do kgf por centímetro quadrado, tá? A unidade bar, a unidade atmosfera, né? Talvez vocês já tenham visto falar na unidade atmosfera. E como que a gente pode entender aí a conversão das unidades de medida de pressão? Talvez a gente vai trabalhar na área de irrigação, mede lá o desnível do terreno, vai ter uma medida em metros. Então, cada metro de desnível no terreno vai representar, em termos de pressão, um ganho ou uma perda de 1 metro coluna d'água, como unidade de pressão. Ou seja, por exemplo, um desnível de 10 metros seria aproximadamente 1 kgf. Então, como que a gente pode entender melhor aí essa equivalência de unidades? Então, a unidade bar, que vem de barômetro, né, que é o equipamento de medir pressão atmosférica, então ficou definido que um bar equivale a uma atmosfera. Então, teve uma experiência, né, do Torricelli aí, né, quanto à pressão atmosférica ao nível do mar. Então, na experiência de Torricelli, ele verificou, constatou, né, que a pressão atmosférica equilibrava uma coluna de mercúrio. Acho que eu coloquei aqui um esquema. Então, ela equilibrava uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, a pressão atmosférica, então ela exerce uma força aqui na superfície do líquido, no caso o mercúrio. A gente tem a pressão atmosférica. Então, o Torricelli ele verificou que essa pressão, então, numa condição de pressão igual a zero, sem pressão aqui, né, estando aqui aqui no caso ele utilizou um bastão de vidro para monitorar essa altura aqui, né, que a pressão equilibrava o líquido, né, no caso o mercúrio.
Então, ele verificou que a pressão atmosférica, né, 1 atm, equivale a 76 centímetros de Hg. Então, essa unidade centímetro de Hg, ela também é uma unidade de pressão, tá? Então, ele utilizou um bastão, né, com uma área de 1 centímetro quadrado. Aqui, né, 1 centímetro quadrado de área. Então, essa área aqui vai ser importante, né, para a gente entender aqui, né, a conversão aí, né, para o kgf por centímetro quadrado. Só que aí o Hg, então o mercúrio, então por ele ser um metal pesado, então ele tem uma densidade. Então, a densidade do mercúrio é 13, aproximadamente, né, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, é 13,6 vezes a densidade da água. Então, se ele faz essa experiência com água, ele conseguiria equilibrar, né, uma coluna muito maior de água. Então, se eu pegar 76 vezes 13,6, multiplicar, então se eu fizer vezes 13,6, quanto que a gente vai obter? A gente vai obter essa coluna em centímetros coluna de água. Então, seria isso, ó, 76 vezes 13,6. Então, olha lá, deu 1.033,6 centímetros coluna d'água. Aí, se eu pego esse valor e passo para metro, então, de centímetro para metro, dividido por 100, então, eu vou obter 10,33 metros coluna d'água. Então, quando a gente fala que tem, por exemplo, uma caixa d'água, né, de 10 metros de altura, então a gente teria o que? Uma pressão, né, se a gente conectar uma mangueira lá, né, talvez na extremidade da mangueira, então se eu tiver um desnível total de... Talvez eu tenha lá um reservatório. Então, se o desnível total, né, talvez tenha uma mangueira que sai do fundo... Representa... Vou colocar simplesmente uma linha, tá? Aí, se a gente colocar, por exemplo, talvez a gente poderia colocar uma torneira ou mesmo um registro, a gente poderia monitorar essa pressão. Então, a gente poderia fazer o monitoramento dessa pressão, né, lá na saída. Então, a gente teria como... Talvez a gente poderia colocar um manômetro aqui, né, tal, para fazer a medida de pressão, estando a torneira fechada, né, sem escoamento. Então, se a gente tiver lá o nível da água, só mudar aqui a cor. Então, se a gente tiver lá o nível da água no reservatório e tiver um desnível, talvez o nível da água está aqui. Então, o desnível em metros vai representar a pressão em metros coluna d'água. Talvez eu estou monitorando pressão ali num ponto. Então, por exemplo, se esse desnível der 8 metros, qual seria o valor de pressão registrado, né, no meu manômetro? Então, o meu manômetro, se eu tiver com a escala em kgf, ou em kgf, daria aproximadamente 0,8 kgf por centímetro quadrado, tá? Então, 1 kgf equivale a 10 centímetros, 10 metros coluna d'água. Então, para a gente entender isso aqui melhor, então ele utilizou lá o bastão com líquido mercúrio. Então, a gente tem essa coluna de mercúrio, né? Aí, né, equilibrando aí, né, a pressão atmosférica. Então, para mim converter para kgf por centímetro quadrado, então o que a gente teria que fazer? Então, a gente teria que pegar o volume. Então, se eu tenho uma área de 1 centímetro quadrado, quanto que daria o volume, hein? O volume meu de água. Então, se o líquido fosse água, então o volume é o quê? Área da base vezes altura. Então, volume... A minha área da base, vamos supor que ela seja lá 1 centímetro quadrado, no caso da experiência de Torricelli. Então, eu teria 1 centímetro quadrado vezes 1.033,6 centímetros
de altura. Então, isso aqui vai dar um volume de 1.033, vou corrigir aqui, né? 1.033,6 centímetro cúbico, ou 1,0336 litros. Aí, como a gente sabe que a densidade da água é 1 kg por litro, aproximadamente, ou 1 kgf, né, quando a gente fala de peso específico, que o peso específico da água é 1.000 kgf por metro cúbico. kgf por metro cúbico. Claro que a temperatura da água influencia um pouco nisso aqui, né? Mas aproximadamente 1.000 kgf por metro cúbico. Aí a gente teria o quê? Por litro, a gente teria 1 metro cúbico é 1.000 litros, né? Se eu dividir 1.000 por 1.000, eu teria 1 kgf por litro. Então, se eu tiver 1,036 litros, eu teria 1,036 kgf de, vamos dizer, a força-peso, né? Vamos dizer assim. Então, eu teria essa força-peso atuando com a força-peso, né, de 1,0336 kgf. Então, eu teria a força-peso da água, né? Então, essa força-peso atuando nessa área de 1 centímetro quadrado, então eu tenho 1,0336 kgf, né, por centímetro quadrado. Então, por isso, a equivalência aqui, né, das unidades de medida. Aí, se eu vou converter kgf para Newton, multiplico por 9,81. Então, na calculadora, eu pego a pressão em kgf vezes 9,81. Aí eu vou ter o total de newtons, né, por centímetro quadrado. Aí eu poderia converter isso aqui para newton por metro quadrado, né? 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados, então quanto maior a área, maior vai ser a força, né? Para mim ter a equivalência aqui da unidade de pressão. Então, se eu fizer vezes 10.000, ou vezes 10 elevado à quarta, eu vou obter essa pressão, né, em newton por metro quadrado. Então, deu 101.396. Então, essa unidade newton por metro quadrado é a unidade do sistema internacional, tá? De unidade de pressão, que tem a mesma equivalência do pascal. Então, 1 newton por metro quadrado equivale a 1 pascal. Então, aí eu teria 101.396 pascais. Aí, se eu quero passar para quilopascal, de pascal para quilopascal, divide por 1.000. Então, o termo quilo quer dizer 1.000 vezes. Então, eu teria 101,396 quilopascal. E para converter para PSI, aí eu teria que fazer um cálculo. Então, a unidade PSI, então é um termo que vem do inglês, tá? Então, são as iniciais de libra-força por polegada quadrada. Escreveria assim, ó. Pound square inch. Então, libra por polegada quadrada, tá? Então, o inch aqui seria polegada. Então, eu teria 14,7 PSI. Então, para mim converter essa unidade aqui, né, do kgf para o PSI, o que a gente teria que fazer? Então, a gente tem a libra-força, a equivalência dela, né, 0,45359 kgf. E a polegada quadrada, o que é uma polegada quadrada? Então, o valor da polegada, né, como unidade de comprimento, é 2,54 centímetros. Então, uma polegada quadrada dá o quê de área? 6,4516 centímetros quadrados. Então, aí o que a gente teria que fazer? Então, a gente teria que pegar lá a unidade de pressão em kgf. Então, tem lá, né, 1,0336 kgf por centímetro quadrado. Eu vou colocar embaixo a unidade aqui de área, né, da minha pressão. Aí, para mim converter para polegada quadrada, então a gente sabe que a equivalência aí da polegada quadrada, então, é 1 polegada quadrada
por... Então, vamos fazer aqui, né, aliás, a unidade, para converter para libra-força, então a gente teria o quê? A gente teria que colocar assim, 6,4516 centímetro quadrado por polegada quadrada. Então, a gente multiplica, né, que aí simplifica aqui a unidade de área, que aí eu já vou obter kgf por polegada. Polegada quadrada, né? Tem que levar aqui ao quadrado. E a unidade de força, então a gente teria 1 libra-força, vou colocar aqui, né, LBF, por 0, que é a equivalência que está aqui, né, 0,45, 359 kgf. Então, aqui eu simplifico a unidade kgf. Então, vou fazer multiplicação e divisão. Para mim, obter, né, o total de libra-força por polegada quadrada, né, ou PSI. Então, como que a gente faz essa conta agora? Então, a gente pega lá, né, 1,0336 vezes 6,4516 dividido por 0,45359 igual. Então tá lá, ó, aproximadamente 14,7 libra-força por polegada quadrada. Então, essa unidade libra-força por polegada quadrada é o mesmo PSI, tá? Ficou claro aí, pessoal, essas conversões aí de unidades? Talvez fique um pouco confuso, né? Aqui são as equivalências. Então, a gente partiu da pressão atmosférica, que equilibra lá uma coluna de mercúrio, né, da experiência do Torricelli, e isso tem uma equivalência em centímetros coluna d'água, né, em metros coluna d'água, e aí a gente converteu isso aqui, né, para kgf, achou o volume, né, aí, né, e a força-peso, né, dessa coluna de água, atuando numa área de 1 centímetro quadrado. E aí, por fim, né, a gente converteu kgf por centímetro quadrado, né, para libra-força por polegada quadrada, resultando aí, né, 14,7. Então, quando a gente tem lá a escala do manômetro, então, se o manômetro tiver em PSI, então essas escalas aqui, né, então teria como a gente converter, né, a escala de PSI, né, para a escala em bar ou em kgf, né, por centímetro quadrado. Aí vai ter uma série de exercícios aí, pessoal, na sequência, para converter unidades de vazão em pressão. Então, são exercícios bem simples, tá? Então, vamos ver aqui rapidinho. Aí eu coloquei as respostas em forma de um gabarito no final aí desse arquivo PDF. E depois que vocês resolverem, tá? Vocês podem conferir aí as respostas. Mas são exercícios tranquilos, tá? Então, a conversão de unidades aí, né, ela é importante para a gente dar prosseguimento aí na disciplina. Então, esse exercício de converter unidades de medida, então vamos ver aqui, né, o exercício 1, tá? Letra A, 2,8 litros por minuto para converter em metro cúbico por hora. Então, a gente tem que converter tanto a unidade de volume quanto a unidade de tempo. Então, como que a gente faria isso aqui? Então, na letra A, então a gente pega, né, 2,8, vou colocar aqui, né, escrever de outra forma, escrever assim, Aí vocês podem fazer da forma que achar mais fácil, pode apenas fazer uma conversão direta, ou pode fazer uma regra de 3 simples. Então, para mim converter litro para metro cúbico, então no caso aqui eu teria que simplificar a unidade litro. Então, eu teria 1 metro cúbico para cada 1.000 litros. Então, quando eu escrevo dessa forma, eu simplifico unidades de medida, tá? Aí eu já vou ter uma vazão em metro cúbico por minuto. Aí eu vou multiplicar 2,8 vezes 1 dividido por 1.000. Agora, eu quero converter a unidade de tempo, minuto para hora. Então, aí eu tenho que saber o quê? Uma hora equivale a quantos minutos?
Então, para mim simplificar, eu vou ter que colocar minutos no meu numerador. Então, 60 minutos. Então, o que eu coloco no numerador é igual ao que eu coloco no denominador. Então, 60 minutos para 1 hora, né? Então, vou simplificar unidade minuto. E vou obter agora, multiplicando, fazendo a multiplicação e divisão aqui, né? Então, vou obter aí a vazão em metros cúbicos por hora. Então, fazendo o cálculo, então, vou ter 2,8 vezes 60, né? Vezes 1 vezes 60. Então, vezes 60. Nem preciso multiplicar pelo 1, né? E vou dividir por 1000. Então, a ordem multiplicação e divisão não importa, tá? Eu poderia dividir por 1000, depois multiplicar por 60, que aí a gente vai chegar na mesma resposta. Então, dividido por 1000. Então, vai dar uma vazão de 0,168 metros cúbicos por hora. 0,168 metros cúbicos por hora. Então, é bem tranquilo, né? Bem simples aí a resolução. Então, letra B. Letra B aqui, talvez a gente poderia fazer de uma forma direta, né? Vou converter metro cúbico para litro, multiplica por 1000. Então, vou dar um valor maior em litros, né? Segundo para a hora, no tempo de 1 hora, vai passar uma vazão maior, não vai? Então, o que eu tenho que fazer? Então, depois que multiplicar por 1000, eu vou ter que multiplicar de novo, né, por 3.600. Então, no tempo de 1 hora, eu vou ter uma vazão muito maior, né? Vai passar um volume muito maior. Então, quanto que vai dar isso aqui? Então, esse valor aqui, né, é um valor pequeno de vazão, né, 0,05. Então, vou multiplicar 2 vezes. Então, 0,05 vezes 1000 vezes 3.600. Aí eu vou ter minha vazão, né, em litros por hora. Então, deu 18.000 litros por hora, tá? Então, a resposta aí da letra B. Vou colocar aqui a resposta abaixo. 18.000 litros por hora. Então, só conferindo as duas primeiras respostas, né? 0,168 e 18.000. É aqui, 0,168, né? Que aqui eu resolvi a letra A como exemplo. E a letra B, 18.000, né, litros por hora. Aí tem outras unidades de medida, né, metro cúbico por dia. Aí na resolução, né, basta fazer aí a conversão. Você pode determinar lá o total de minutos de um dia e fazer essa conversão. Então, 6 litros por minuto. Então, 6 litros por minuto, como que a gente faria aqui na letra C, hein? Então, na letra C, então, 6 litros por minuto. Vou converter litro para metro cúbico. Então, aqui no caso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar minuto, aliás, litro, embaixo, né? Então, vou ter 1000 litros. E na parte de cima aqui, 1 metro cúbico. Então, é igual, né? O numerador com o denominador, né? 1 metro cúbico, 1000 litros. Então, aí, depois a gente faz o quê? Simplifica, unidade litro. Então, na verdade, aqui eu estaria pegando 6 dividido por 1000, que aí eu vou ter o quê? 0,006 metro cúbico. Aí eu teria essa vazão por minuto. Então, para mim passar para dia, o que eu tenho que fazer? Eu poderia converter minuto para hora. Então, no caso, eu poderia colocar assim, né? Vezes 60 minutos por hora e vezes 24 horas por dia. Então, aí eu teria a minha resposta, né, fazendo aí, né, simplificando aí as unidades de medida. Simplifica hora, simplifica minuto. Então, aí eu vou fazer a conta na calculadora. Multiplicando e depois dividindo, né? Então, 6 vezes 60 vezes 24. Então, a ordem ali não importa, né? Dividido por 1000. Igual
Então, deu 8,64 metros cúbicos por dia. 8,64 metros cúbicos por dia. Então, essa é a resposta aí, né, da letra C. Tranquilo, né? Aí tem lá a letra D. Vou deixar a letra D para vocês resolver, tá? Aí vocês vão conferir lá no gabarito. Aí das unidades de pressão, então letra E, 51,45 PSI em metros coluna d'água. Aqui vocês poderiam pegar lá aquela equivalência e fazer uma conversão direta, tá? Então pode pegar essa equivalência aqui. Então você vai converter PSI, né, em metro coluna d'água. Então 14,7 PSI, 10,336 metros coluna d'água. Então poderia aí fazer a regra de 3. Então na regra de 3 vai ficar como? Aí você vai colocar, né, 14,7 PSI equivale a 10,336 metros coluna d'água. O pessoal costuma arredondar isso aqui, tá? Aproximadamente 10 metros coluna d'água, mas aí teria uma resposta aproximada, mas não tem problema. Então, 51,45 PSI, PSI debaixo de PSI, né? X. Então, resolvendo aí o X vai ser igual a... Então, fazer multiplicação e divisão. Então, 51,45 vezes 10,336 dividido por 14,7 igual. Então, deu 36,176. 36,176 aliás, metro coluna d'água, né? Então, a resposta aqui, metros coluna d'água. Talvez a resposta ela vai estar aproximada lá quanto o gabarito, tá? Então, vai dar em torno de 36. Isso, né? Então, 36,176 metros coluna d'água. Aí, letra F, quilopascal em kgf, vocês vão fazer regra de 3 da mesma forma, tá? Aí você vai pegar lá, né, o quilopascal para kgf por centímetro quadrado. Então, 101.396 quilopascal. Aí você vai colocar, né, 1,0336 kgf por centímetro quadrado. E aí pega o total de quilopascal que está aqui, né, 78,48, x. Então, fazendo a conta direto, então seria 78,48, na regra de 3, né, vezes 1,0336, dividido por 101,396. 101,396. Então, aí, né, estaria passando para kgf. Então, dá o igual. Então, deu 0,8 kgf por centímetro quadrado. Então, aproximadamente, né? Não deu uma resposta exata, mas aproximadamente 0,8. Então, essa é a resposta aqui. Porque talvez a gente faça arredondamentos, né? Talvez poderia dar outra resposta. Eu coloquei aqui um aproximadamente. Talvez o pessoal arredonda lá, né, o valor aqui em kgf por centímetro quadrado para 1 kgf. Aí daria aquela segunda resposta, tá? Então, um valor, né, um pouco menor. Aí na letra G, tranquilo, né? 2,5 kgf por centímetro quadrado em MCA. Então, basta multiplicar por 10, que vai dar o quê? Vai dar 25 MCA, né? Então, aqui nesse caso, basta multiplicar por 10. Ou fazer a regra de 3, né? Vai dar os mesmos 25 MCA. Então, a resposta aqui, né? 25 MCA. Então, pessoal, aí tem alguns exercícios. O exercício 2, né? Como a gente já resolveu o exercício semelhante, aí eu sugiro vocês responder, tá? Só que aqui, ó, pediu a profundidade média da água na seção de escoamento. Então, vocês têm a vazão, 270. Então, vazão
270 litros por segundo, que vai dar o quê? Vai dar 0,27 metros cúbicos por segundo. Aí vocês vão ter uma área de seção. Então, é através da área de seção que vocês vão obter aí, né? Claro que aqui tem que fazer a velocidade. A velocidade aqui vai dar quanto? A velocidade, eu tenho aqui a distância. Então, falou que aqui é um canal retilíneo, né? Um irrigante construiu um canal retilíneo de 9 metros. E na informação aqui do flutuador, né? O flutuador levou 30 segundos para percorrer o canal. Então, a gente teria 9 metros sobre 30. Então, aqui daria uma velocidade baixa, né? Então, 9 dividido por 30. Uma velocidade 0,3 metros por segundo. Então, a área da seção seria quanto? Então, a gente sabe que vazão é área vezes velocidade. Então, se a gente quer saber a área, então a área é vazão sobre velocidade. Então, inverte a equação, né? Então, vai ser 0,27 Olha só as unidades medidas, metro cúbico por segundo, dividido pela velocidade 0,3 metros por segundo. Então, quando a gente faz essa divisão aqui, né, vai simplificar unidades, e aí a gente vai obter metros quadrados, tá? Então, a área, estamos fazendo aí a divisão. Então, 0,27 dividido por 0,3, então vai ter uma área de 0,9. Então, 0,9 metros quadrados. Já é a resposta? Ainda não. A gente quer saber profundidade, né? Então, a gente sabe que área é largura vezes profundidade média. Então, a gente vai pegar 0,9 da área, que vai ser igual. Então, a largura. Então, falou que a largura é 1,2 metros, né? Então, 0,9 é igual a 1,2 vezes profundidade média. Então, a profundidade média 0,9. Aí está multiplicando, passa dividindo, é 0,9 dividido por 1,2. Então, profundidade média vai ser igual a... Então, aqui certamente vai dar o quê? 0,75, né? Então, dividido por 1,2. Então, 0,75 metros. Aí tem as opções de marcar, né? Qual que é a resposta correta? Então, 0,75 metros equivale a 75 centímetros. Então, essa seria a resposta correta, tá? Então, essas questões aí, né, sobre vazão, volume, então são questões tranquilas, tá? Aí teria o exercício 3. Então, no exercício 3, então a gente tem um reservatório, tem lá as dimensões desse reservatório, então esse reservatório ele está com um volume de água. E aí está falando o seguinte: caso o reservatório for abastecido por uma canalização de motobomba de 768 litros por hora, quanto tempo levaria para encher o reservatório estando mesmo vazio? Então, a gente precisaria saber volume para depois fazer aí, determinar o tempo, né? Então, que a gente sabe que vazão é o quê? Volume sobre tempo. Então, se a gente for obter o tempo de enchimento do reservatório, então a gente inverte, né? Passa a vazão para o lado direito, né? Passa a vazão para baixo, o tempo passa para o lado esquerdo. Então, seria volume sobre vazão. Aí, quanto que dá o volume? Então, o volume do reservatório, então, seria multiplicar as três medidas, né? A área da base, então, 2 vezes 1,2 vezes a altura
1,2. Então, esse aqui vai dar um volume em metros cúbicos, né? Então, o volume do reservatório, 2 vezes 1,2 vezes 1,2. Então, a gente vai ter um volume de 2,88 metros cúbicos. A gente poderia passar esse volume para litros, né? Que a nossa unidade de vazão está em litros. Ou, então, vezes 1.000, né? 2.880 litros. Agora sim, né? Eu posso achar o tempo. Então, o tempo, 2.880 litros dividido, vou colocar aqui as unidades, né? Então, dividido pela vazão, em litros por hora, 768 litros por hora. Então, aqui vai simplificar a unidade de volume e vai obter o tempo direto em horas. Então, só fazer a divisão na calculadora, né? 2.880. Então, esse volume que deu aqui, né? Multiplique por 1.000, passa para litro. E aí divide por 768, igual. Então, deu 3,75 horas para encher o reservatório, né? Estando mesmo vazio. Então, 3,75 horas. Aí são duas perguntas, né? Respondemos a letra A. Então, essa seria a letra A. E aí a gente tem a letra B. Estando o reservatório vazio, após 1,15, 1 hora e 15 minutos de funcionamento da motobomba, que altura o nível da água atingiria? E o que a gente teria que fazer, hein? Então, aí a gente teria que saber o volume, né? Então, a gente tem a vazão vezes tempo dá volume. E aí, dividir esse volume pela área da base. Então, na letra B, a gente teria que proceder da seguinte forma. Então, a gente calcula o volume. O que vai ser o volume? Então, se eu pegar a mesma equação aqui, né, o volume, eu posso multiplicar cruzado. Então, vai ser vazão vezes tempo. Então, volume. Aí a gente pega lá o valor da vazão, né, 768. Então, esse tempo aqui de 1 hora e 15 minutos, esse 15 minutos representa quanto de hora, hein? Então, seria 15 sobre 60, né? Ou seja, 0,25 horas. Então, a gente teria 1,25 horas. Aí tem que tomar cuidado, né? Não vai colocar 1,15 horas. Então, esse 15 minutos aqui representa 1/4 de hora, né? Ou 0,25. Então, vou pegar 768 vezes 1,25. Qual que é a unidade que eu vou obter de volume? Então, se a minha vazão estava em litro por hora, e multiplicou pelo tempo em hora, vou obter esse volume em litros. Então, 768 vezes 1,25. Fazendo aí o cálculo. 768 vezes 1,25 igual. Então, deu 960 litros. Então, 960 litros ou 0,96 metros cúbicos. Então, para mim saber a altura que o nível da água vai atingir, né, que seria, vamos supor, essa altura, então o que eu faço? Então, eu pego, a altura vai ser o quê? Vai ser volume dividido pela área da base. Área da base do reservatório. A altura, então, vai ser 0,96 dividido por... Quanto que mede a área da base? Né? 2 vezes 1,2. 2 vezes 1,2, isso aqui vai dar 2,4, não é isso? Então, divide por 2,4. Então, aqui eu tenho metro cúbico e aqui metro quadrado. Faz essa divisão, a gente vai ter a altura em metros. Então, 0,96 dividido por 2,4.
igual, então deu 0,4 metros. Então, 0,4 metros, ou, aí vai ter que marcar uma das opções em centímetros, né? Ou 40 centímetros. Ou 40 centímetros. Então, a opção para marcar aí, né, a resposta correta, então seria a terceira alternativa, tá? A resposta correta aí da questão 3. Aí no arquivo de vocês, ainda tem mais duas questões, né? A questão 4 e a questão 5. Talvez são questões um pouco diferentes, mas eu vou resolver elas aqui, tá? Então, a questão 4 é sobre precipitação. Então, precipitação do aspersor, a intensidade de precipitação. Então, a gente tem a vazão do aspersor. Então, está falando que esse aspersor ele irriga uma área circular. Então, ele irriga uma área circular. Então, a gente poderia imaginar, talvez a gente imagina aspersor, né, no espaçamento, talvez espaçamento retangular, né, 6 por 6, 6 por 12. Mas no caso aqui, né, a gente está considerando um aspersor apenas, tá? Então, no caso, um aspersor apenas. E aí a gente vai... Então, se a gente fosse representar esse aspersor, então aí a gente estaria considerando, né, um alcance desse aspersor. Estou dando um probleminha aqui na caneta para poder escrever. Então, a gente teria o molhamento, né? Irrigando aí, né? Molhando uma área circular, tá? Então, a gente teria que considerar uma área circular. Fazendo aí um esquema, tá? Então, essa área molhada. Então, quando a gente tem a vazão do aspersor, então vamos supor que a gente tem lá essa área molhada. Então, tem aqui o raio de alcance. Então, um raio de alcance de 8 metros. Então, seria essa medida aqui, né? Esse raio de alcance ele é um raio médio também, né? Talvez a gente tenha maior alcance, né, para uma direção, né, se a gente tiver a influência do vento. E aí perguntou qual a intensidade média de aplicação. Então, a intensidade de aplicação de água, né, a precipitação, então a gente poderia calcular ela de que forma? Então, a intensidade de precipitação, a gente pode calcular ela dividindo a vazão pela área molhada. Um probleminha aqui na caneta, mas dividido pela área molhada. Aí a gente teria que entrar com essa vazão em litros por hora e a área molhada em metros quadrados. Então, fazendo o cálculo, acho que a gente nem tem que converter, né? Então, a gente teria 720 litros por hora. Então, 720 litros por hora dividido por... Como que a gente calcula uma área circular? Π vezes o raio, então vezes 8, ao quadrado. Então, a gente teria uma precipitação. Vou fazer aqui direto, tá? Que tá um pouco ruim aqui para escrever. Então, a gente teria uma precipitação. Então, vamos fazer o cálculo aqui, né? Então, 720 dividido. Aí eu vou ter que colocar essa área entre parênteses. Constante π, né? Shift. A tecla ESP, né? Repetir a segunda função, né? A constante π. Vezes 8 ao quadrado, que dá 64, né? Eu coloquei a área entre parênteses. Então, dividiu, deu 3,58. Então, a nossa intensidade de precipitação deu igual a 3,58. Qual que é a unidade medida? Milímetros por hora, tá?
Por que milímetros por hora? Então, lembrem lá, né, quando a gente divide a unidade litro por metro quadrado, então tinha lá litro por hora, então dessa divisão aqui, a gente obteve a unidade milímetro. Então, litro por metro quadrado é a mesma coisa que milímetro, tá? Então, 3,58 milímetros por hora. Aí, qual das alternativas que seria? Seria a última, né? A única que tem 3,58. Mas se a gente fosse determinar o tempo, como que a gente faria para determinar o tempo? Qual o tempo necessário para aplicar uma lâmina de 11,46 milímetros? Então, o tempo vai ser o quê? Vai ser a lâmina. Então, vai ser a lâmina. Probleminha aqui, não sei se é um mau contato da caneta. Então, a lâmina dividido pela precipitação P. Então, o tempo vai ser igual. Então, se eu quero aplicar uma lâmina de 11,46, então divide por 3,58, porque aí a gente vai simplificar as unidades medidas, né? Então, tem 11,46 milímetros, que vai dividir, né, por 3,58 milímetros por hora, tá? Então, a gente vai fazer o que aqui? Vai simplificar a unidade milímetro, né? E ter o tempo em horas. Então, deve gastar o quê? Deve gastar em torno aí de 3 horas, aproximadamente, para aplicar essa lâmina. Então, vamos fazer aí a divisão. Então, fazendo a divisão aí na calculadora. Acho que eu fechei a calculadora sem querer. Vamos abrir ela aqui novamente, né? Deixa eu fechar isso aqui, né? Abrir uma janela aqui. E voltar aqui na nossa... onde a gente estava escrevendo. Então, fazendo o cálculo aí, pessoal. 11,46 dividido por 3,58. Então, a gente vai ter um tempo de 3,2 horas aproximadamente, tá? Então, 3,2 horas. Então, seria esse tempo aqui. O tempo aí, né, para aplicar a lâmina de irrigação. Ficou claro aí, pessoal? Aí, qualquer dúvida, depois vocês entram em contato, tá? Aí tem o exercício 5, né, o último exercício, que fala assim, ó, uma chuva de 12,6 milímetros numa área irrigada por aspersão representa uma economia de tempo de funcionamento do sistema de irrigação. Então, a gente tem uma lâmina de chuva, que a gente pode representar pela letra H, H de altura, né, ou lâmina. Então, 12,6 milímetros. Sendo a vazão do aspersor igual a 1.134 litros por hora, então vamos imaginar, né, que se fosse utilizar a irrigação, iria utilizar um aspersor, né, com essa vazão de 1.134 litros por hora. E o espaçamento entre aspersor de 6 por 12 metros. A gente falou que o aspersor irriga a área circular, mas aí quando a gente tem esse espaçamento, então cada aspersor vai representar uma área. Então essa área vai dar quanto? Então a área molhada, né, ou ocupada por aspersor vai dar 6 vezes 12. 6 vezes 12 dá o quê? Dá 72, né? 72 metros quadrados. 72 metros quadrados. Aí perguntou, né, qual que seria a economia de tempo? Quantos minutos que essa chuva economizaria, né, no funcionamento do sistema de irrigação? Aí o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem a lâmina de chuva, a gente precisa saber, né, a intensidade de precipitação do aspersor. Então, calcularia o P. Então, seria igual ao quê? Seria 1.134
Vou colocar aqui as unidades de medida, litros por hora, dividido por 72 metros quadrados. Então, litro por metro quadrado vai resultar milímetro, fazendo a divisão. Vamos ver quanto vai dar. Tendo aí a divisão, então a gente vai obter 1.134 dividido por 72, igual. Então, deu 15,75. Então, 15,75 milímetros por hora. Então, eu teria essa precipitação do aspersor. Então, a chuva de 12,6 milímetros. Então, para mim, obter o tempo, a economia de tempo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a chuva, né, a lâmina de chuva. Então, 12,6 milímetros. Dividido por 15,75. Vou só colocar as unidades de medida, que aí a gente vai obter o tempo em horas, tá? E aí depois a gente converte esse tempo para minutos, né? A resposta ali tem minuto. Então a gente vai pegar, né, 12,6 dividido por 15,75. Então deu 0,8 horas. Isso representa quantos minutos, hein, pessoal? Então, 1 hora 60 minutos, cada décimo de hora equivale a 6 minutos. Então, 0,8 vezes 60. Então, a gente teria um tempo, 6 vezes 8, 48. Então, a gente teria um tempo de 48 minutos. Tá? Então, seria a terceira opção aqui, né? A resposta correta. Aí, se ficou algum exercício sem resolver, tá? Depois vocês dão uma conferida no gabarito, tá ok? Então, seria aí, né, 48 minutos a resposta aí da questão 5.